Hoje vamos perceber o que são padrões polares ou padrões de captação. Ambos estão corretos, vamos ficar a saber o que significa cada um deles e qual é que é mais adequado para o quê. Bem-vindos! Olá, eu sou o Luís Alberto e este é o canal da Egitana, sejam muito bem-vindos. É essencial entender os princípios e ter uma noção básica do que são padrões polares, para podermos tirar o melhor proveito de cada um deles e, respectivamente, de cada gravação ou de cada uso, seja em palco, seja em estúdio. Acima de tudo, o que precisamos de entender aqui é que o padrão de um microfone determina a sensibilidade desse mesmo microfone ou da própria captação em ângulos diferentes, ou seja, onde é que o micro vai captar o som. Um padrão polar define a quantidade de sinal que vai ser captado pelo microfone de diferentes ângulos ou de diferentes direções, ou seja, se entenderem bem cada um deles, vão escolher o padrão certo e assim podem evitar que outras fontes sonoras, outros sons indesejados, claro, sejam captados nesse mesmo sinal e vão poder otimizar o som captado. E atenção que o padrão nos microfones é o que mais influencia o efeito de proximidade também. É útil saber isso porque, por exemplo, para quem canta com muita dinâmica, isto conta muito. Se de repente fazem um falsete ou se de repente estão a cantar muito alto ou de repente estão a sussurrar e por aí. Padrões polares também são frequentemente chamados de padrões de captação, como já referimos, o que em português eu acho que até fica mais correto. Portanto, padrão de captação. Primeiro passo, como interpretar um diagrama de padrão de captação. Aliás, o primeiro passo nem é esse, o primeiro passo é uma subscrição ao nosso canal e se ainda não a fizeram, podem clicar nesse botão vermelho que está aí em baixo e apoiar-nos também com o vosso like neste vídeo. Importante, acima de tudo, é visitarem o nosso site em www.egitana.pt para verem os microfones que há por lá, agora, depois deste vídeo, com outros olhos certamente. Então, estes padrões são sempre representados por um diagrama circular e a melhor forma de olhar e interpretar isto é pensar num campo de 360 graus em redor do microfone. 0 graus é à frente do microfone e o ângulo em que o microfone tem a sensibilidade máxima, digamos assim. A escala dos círculos consiste na sensibilidade captada por decibéis, em que há uma redução de sensibilidade de 5 em 5 decibéis. Por exemplo, num padrão de captação cardioide, podemos ver que é menos sensível ao som que vem de trás do microfone, a captação é menor. Para podermos entender tudo da melhor forma, precisamos de entender o que é o decibel. Já falámos imensas vezes disto aqui no canal, mas nunca é demais. O decibel é uma medida de unidade logarítmica para comparar valores. O decibel é a unidade de medida do som. E o som, numa definição mais ambígua, são ondas que se propagam e refletem. No entanto, o decibel não é uma medida igual às outras, às medidas convencionais, como é, por exemplo, o quilo. Um quilo é o dobro de 500 gramas, e em metros é igual, 100 metros é o dobro de 50 metros e por aí. O decibel não, ou seja, se duas pessoas em conversa normal estiverem nos 60 ou 70 decibéis, 4 pessoas não vão passar aos 120 ou aos 140, vão provavelmente a uns 3 ou 4 decibéis a mais, isto porque de 10 em 10 decibéis a medição é 100 vezes superior à medição anterior, ou seja, uma medição de 70 decibéis, por exemplo, é 100 vezes mais poderosa do que uma medição de 60 decibéis. Isto interessa para podermos fazer uma leitura mais eficaz destes gráficos que tantas vezes parecem muito confusos, mas na realidade não são confusos. Então vamos perceber o que maioritariamente toda a gente quer perceber. Qual é o melhor padrão de captação para vocês? Depende obviamente do vosso objetivo. Se querem captar, imaginem, guitarras, pianos, bateria, voz, etc. Não os vamos analisar todos, porque depois deste vídeo vocês também já o sabem interpretar e isso é o que conta mais. Mas vamos analisar os mais comuns, até porque depois há padrões que se inserem de determinada forma em diferentes padrões. Já vamos entender isto. Deixem-me só dizer, antes de avançarmos, que o incrível nisto tudo é que o padrão de captação pode também alterar o som do microfone, porque diferentes padrões de captação resultam também de diferentes respostas de frequência. Isto é muito importante ter em conta. Idealmente, e sempre que haja essa possibilidade, é muito útil experimentar para se ter uma boa ideia das vantagens que cada padrão vos pode trazer. Então vamos lá. Cardioide. Este é o padrão de captação mais usado sem sombra de dúvida. O cardioide é mais sensível aos 0 graus e o menos sensível nos 180 graus, ou seja, atrás do microfone. Esta configuração atribui-lhe uma eficácia no que toca à captação do som, que é o que muita gente procura, como por exemplo, não captar o ruído em redor ou pelo menos captar muito pouco, principalmente se forem ambientes muito altos. Exemplos disso, concertos ao vivo, grandes palcos,
muitos microfones juntos e por aí. O cardioide tem um ponto de captação muito concentrado à frente, o que evita feedbacks ou outros sons a entrar naquela captação, por isso é ideal em ambientes não controlados acima de tudo. Há, no entanto, uma técnica chamada XY, que até podem encontrar em grande parte dos gravadores portáteis, por exemplo, que consiste em colocar dois microfones cardioide num ângulo de 90 graus, cada um como se fosse, por exemplo, uma cruz, para criar uma captação em estéreo. Basta colocar um micro para a direita, outro micro para a esquerda e criar essa panorâmica, essa dinâmica no som. Facto interessante neste padrão é porque é que se chama cardioide? Porque a forma do gráfico parece um coração. Quando vocês vão ao ginásio, por exemplo, podem fazer cardio. Um especialista de coração chama-se um cardiologista. Cardio vem do grego, daí o padrão se chamar cardioide. Interessante. Supercardioide e hipercardioide. Pelo nome provavelmente já perceberam do que se trata, mas estes dois padrões são ainda mais direcionados que o cardioide normal, aquele que vimos há pouco. São ligeiramente mais sensíveis atrás, mas afunilam mais a captação à frente. Podem ver através do gráfico, agora que o sabem interpretar melhor, e verificar isso. Isto significa o quê? Que podem fazer gravações o mais cru possível, o mais direcionado possível, sem captar muito som de fundo. Um clássico exemplo desse padrão de captação são aqueles shotguns mais compridos, e lá está aquilo que eu dizia atrás, há padrões que se inserem noutros padrões, e agora dizer-vos uma coisa muito interessante que tem de ser mesmo esclarecida. Há shotguns que são cardioide. Shotgun é comumente referido ao padrão. Não está errado, mas também não está certo. Shotgun é o formato físico do microfone, porque parece um silenciador de uma caçadeira. Por isso, quando quiserem comprar um shotgun, entre aspas, vejam e analisem o padrão de captação para ver se é mesmo direcionado ou não, e para ver se é aquilo que vocês pretendem. Já agora podem ver na imagem aqueles shotguns de filme, cinema ou estúdio para acoplarem a câmaras de vídeo. Os mais direcionados, por exemplo, têm este gráfico aqui. E com isto acabei de dar o exemplo perfeito para estes padrões, supercardioide e hipercardioide, desporto, cinema, documentários, etc. Omnidirecional são o oposto dos cardioide, captam de todo o lado por igual. O próprio gráfico ilustra bem essa realidade. Este padrão já exige um ambiente mais controlado, até porque, como se costuma dizer, é uma espada de dois gumes. Se por um lado não precisam de direcionar o ponto de captação, por outro precisam de evitar muito os ruídos ou os sons que vos rodeiam e que não queiram captar, porque isto vai captar tudo, isto. Outra característica do padrão omnidirecional é que é o padrão mais natural que existe, porque proporciona uma captação de frequências mais plana, digamos, uma vez que capta de todo o lado. Não vai perder nenhuma frequência, desde que as capte, claro. Por isso, num estúdio, por exemplo, ou num ambiente mesmo muito bem tratado e bem isolado, este é o padrão que vos dá a melhor aproximação à realidade daquilo que ouvem, independentemente se forem sons graves ou sons agudos. Outro exemplo de omnidirecionais são os lapela, e mais uma vez, os lapela são exemplo de microfones usados em ambientes controlados, e mesmo que sejam usados em exterior, como maioritariamente até são usados, são os ideais porque, sendo omnidirecional, o som que estiver mais próximo é aquele que vai captar melhor sem ter de o direcionar para lado nenhum ou para ninguém. Bidirecional. Estes são comumente chamados de figura de 8 ou figure 8, porque de facto parece um 8. E mais uma vez, como já sabem interpretar, conseguem visualmente dar conta de que parece um espelho, capta igualmente à frente como capta atrás. São também mais eficazes a anular o som na lateral, mas precisa de estar muito bem colocado. Nem sempre é muito fácil trabalhar estes microfones. Também este padrão proporciona uma captação muito natural, porque vai obter o som direcionado do instrumento, por exemplo, e o som que é refletido na sala, ou no estúdio, ou no ambiente onde se estiver a gravar. É um microfone ideal para a captação de mid-side, cada vez mais popular também, e é um padrão muito mau para se trabalhar em ambiente exterior, principalmente quando há vento. Portanto, só precisam ter basicamente atenção a estas coisas todas. E está, amigos, de uma forma geral, não há nada que saber. Os padrões são estes, depois há derivações, obviamente, mas como tenho vindo a dizer, agora que sabem o significado de cada um e sabem interpretar os gráficos, que é muito importante, vai ser muito mais simples saber o que comprar, o que querem, quando querem, para diferentes situações que se deparem. Malta, despeço-me por aqui com o meu omnidirecional. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de nos apoiar com uma subscrição e um like neste vídeo e uma partilha, eventualmente. E comentem aí em baixo qual é que vocês usam.
e qual é que deviam gostar de usar, qual é que queriam usar, qual é que é o microfone que vocês acham ideal para vocês, ou se já o usam, obviamente, qual é que usam, cardioide, hipercardioide, se cantam ao vivo, se fazem voz off, etc. Comentem aí em baixo que eu gostava muito de ler os comentários. Malta, muito obrigado a todos, Egitana por aqui, até já!